Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Informe do trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Informe do trabalhador. Uma produção Sindipetro NF. Nova regra de crédito do trabalhador amplia a concorrência entre bancos e reduz juros. Regulamentação permite o uso do FGTS como garantia, limita juros de 1,99% ao mês e amplia o poder de negociação dos trabalhadores. Eu sou Sérgio Borges e estou coordenador geral do Sindipetro NF. A nova regulamentação do crédito do trabalhador promete aumentar a dinâmica de crédito consignado privado ao permitir o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, como garantia das operações. A medida estabelece um teto de juros de 1,99% ao mês para essa modalidade e busca ampliar a concorrência entre instituições financeiras, reduzindo o custo dos empréstimos para trabalhadores em carteira assinada. A principal mudança está no aumento do poder de escolha do consumidor, que passa a ter mais opções para comparar taxas e condições antes de contratar um financiamento. Informe do trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Começa agora, pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Tem pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. No aplicativo nosso também é só baixar o aplicativo aí na sua lojinha de app e você, né, vai poder curtir, seguir, compartilhar a nossa programação. São 7h07 em Campos. Hoje, 10 de agosto de 2026. Eu juro que eu fui olhar, eu tinha certeza, mas eu fui olhar como bom pesquisador, fui olhar lá no calendário nosso se o verão já começou. Começou para o tempo, porque para o nosso calendário o verão não começou. Ontem fez 38 graus em Campos, com sensação térmica de 40 graus. Foi muito, muito, muito calor e eu fui confirmar o que eu já sabia, mas fui lá. Estamos no inverno brasileiro. Inverno com 40 graus. E a previsão para hoje muda completamente. Temperatura hoje não passa de... Olha que doideira.
não passa de 26 graus de máxima, 20 de mínima. Agora aqui no centro da cidade faz 23 graus, o tempo está encoberto, nublado neste momento. Você vê imagens ao vivo aí do Trevo do Índio, a rodovia Governador Mário Covas, a nossa gloriosa BR-101, imagens aí do sistema Senzanet, ao vivo, e com o tempo nublado nesta manhã de segunda-feira em Campos. A probabilidade de chuva hoje é de 65% e nós temos a previsão de chover a partir das 17 horas. Agora o centro da cidade, aí nas imagens também, capturadas aí pelo sistema Senzanet, replicados aqui pelo Beto. Obrigado, Beto. Centro da cidade, parte do Rio, ponte da Lapa e a parte central também, na área central da cidade, com o tempo nublado nesta manhã. Faz 23 graus agora aqui no centro. São 7 horas e 9 minutos. O programa de hoje está sensacional. E eu convido você para acompanhar, ouvir e conhecer um pouco mais sobre esse multitalentoso campista. Itamar Crispim é um multiartista, design gráfico, artista plástico, fotógrafo e tecnólogo em saúde pública. Está com a gente nesta manhã para conversar sobre a sua carreira. Ele vai fazer uma exposição em Campos esta semana, A Ciência Caiu na Tinta, uma exposição que vai acontecer no Palácio da Cultura. E assim, as suas obras são sensacionais. Vamos explorar ao máximo aqui a presença do Itamar Crispim. Ele tem assim, uma história de vida sensacional, extraordinária. Saiu de Campos, cresceu, foi embora do país, viveu mais de 10 anos no Japão. Eu tenho uma fascinação culinária pela Ásia, e ele vai trazer um pouco da experiência dele de ter morado lá, né, por mais de 10 anos, como é que é. A gente estava falando aqui sobre aquele fato de, no Japão, o imperador ser reverenciado por toda a população, por todos os profissionais, e em troca, a única reverência que ele presta ao cidadão é quando ele encontra um professor. Ele estava me contando mais umas passagens aqui sobre essa história da visita ao castelo, essa coisa. Depois eu vou explorar isso aí mais ao vivo aqui, como é que funciona, e aí você vai entender quando um comandante de um país, um imperador presta reverência a um professor, somente ao professor. Pode vir médico, pode vir astronauta, astrofísico, polícia, não, somente ao professor. Então você vai entender como é que é o processo de desenvolvimento dessa nação a partir daí. Não tem segredo, né? Não tem mistério, porque se existe médico, é porque existe professor. Existe o primeiro professor. Então, a gente vai conversar muito aqui com o Itamar. Te agradeço muito, Itamar, pela presença aqui logo pela manhã. Artista acorda mais tarde, né? Sempre mais tarde, mas está aqui com a gente, obrigado. Já vamos trazer o seu bom dia e começar essa conversa legal. São 7 horas e 11 minutos em Campos. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, sempre cuidando bem de tudo que te faz bem. Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e da região, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Começo aqui nas manchetes com o jornal impresso, Folha da Manhã, está aqui ainda circulando nas bancas, nas casas dos assinantes. Campos eleva a IDEB para 5,7 e Quissamã é a melhor do NF, ou no NF, no Norte Fluminense. Tá aqui, ó, outro destaque nos anos iniciais do ensino fundamental foi Cardoso Moreira, que aparece em segundo na região. Aqui no jornal tem toda a lista dos municípios.
Macaé, entre novas rotas domésticas da Latam. Em destaque aqui na capa da Folha, exame diz que morte foi por febre maculosa em São Fidélis, na página 8. E lamentamos profundamente, né? A morte do veterinário foi confirmada agora, né? Não havia sido ainda confirmada. Outras mortes aconteceram, mas não foram, e estavam sendo pesquisadas se havia alguma relação com a febre maculosa, mas as outras já foram descartadas e infelizmente a do médico veterinário foi confirmada como morte causada aí pela febre maculosa, que é através do carrapato estrelinha. E é muito perigoso e complicado, principalmente quem tem animais aqui na cidade, não vai à roça, mas você tem os animais aqui. Pode ir de alguma forma, né, esse carrapato chegar até o seu animal. Então fique sempre atento aí. Festival Goitacá destaca cinematografia campista. Outro destaque também importante aqui é capa da Folha 2. Atividades da Expo Agro, né, foram até ontem. Caminhão tomba em Caxeta e jovem morre. Destaque ainda na Folha, Lula à frente de Flávio, que reage às urnas. MPRJ mira garotinho por improbidade, na página 3. Festa de São Salvador, do esporte a devoção e fé. Também aqui na capa da Folha, com destaques nas páginas 2, Folha 2 e também na página 14. No portal folha1.com.br, mais acidente, né? Teve aqui esse registrado na Folha e teve mais, né, tiveram outros acidentes. Criança e homem morre em ataque a tiros e outras 3 pessoas ficam feridas em Guarulhos. O caso foi registrado na noite de sábado no Parque São Mateus. Autores ainda não foram identificados ou presos. Diferentes acidentes deixam 3 pessoas mortas e 4 feridas em Campos. Desde sexta-feira, né, sábado e domingo, já foram aí cerca de 17 acidentes. Homem assassinado a tiros da manhã de domingo em Guarulhos. O crime foi registrado por volta das 7h50 no Santa Rosa. Agosto Lilás reforça enfrentamento da violência contra a mulher. Em Campos foram registrados 2 casos de feminicídio. Já em agosto foi registrado um caso em Macaé. Ferreira Machado faz 5 anos sem pacientes nos corredores. E ainda, comissão do CREA visita São João da Barra. Homem é preso por descumprir medida protetiva contra a ex em Campos. E a confirmação aqui também no portal Folha 1, veterinário tem morte confirmada por febre maculosa. A confirmação do caso, São Fidélis dará continuidade às ações de intervenção, né, só, relacionadas aí à doença. Então são essas as notícias de hoje, os destaques de hoje do portal folha1.com.br. Gente, 7h16, Itamar Crispim, multiartista, design gráfico, artista plástico, fotógrafo e tecnólogo em saúde. Eu estava conversando com ele aqui em off, deixa eu abrir aqui para trazer o seu bom dia. Eu estava falando aquela história do pato que o pessoal usa, que o pato faz de tudo, mas faz mal feito. Eu acho isso uma falácia. Eu acho isso uma conversa fiada. Que o pato faz de tudo, mas faz mal feito. O pato anda, nada e voa, mas anda mal, nada mal e voa mal. Bicho, na boa, ele faz as 3. E você que nem anda, nem nada e nem voa, não faz nada. Então, isso para mim é inveja do pato. E o cara é um multiartista. E em todas as áreas que você vai pesquisar sobre ele, você vai ver que tem, né, nota 10 em tudo. O cara é design gráfico, é bom. É artista plástico, é bom. É fotógrafo, é bom. É tecnólogo em saúde, é bom. Então daí, essa coisa do pato para mim é maior caô. Isso é conversa de gente que criou isso com inveja do pato. Itamar, bom dia, obrigado. E a prova está aqui, ó. O cara faz tudo e faz bem feito. Obrigado pela sua presença. E um campista multitalentoso, que eu falava assim, vai ser um prazer conversar com você, um campista
que vem trazer para a gente essa experiência de vida para poder compartilhar com nossos ouvintes. Bom dia, bem-vindo, prazer. Valeu, Nogueira. Bom dia, meu povo. Valeu aí o pessoal da Folha FM. Dizer que é uma honra estar aqui, de fato, é uma honra, é um prazer muito grande. Acordaria 5 da manhã. Obrigado. Obrigadão. A gente aqui é que a gente é meio coruja, a gente troca dia pela noite, que é na noite, né, que vem as inspirações, isso para toda a área artística, eu acho, né? Então, eu estou aqui com muito prazer e muito feliz e assim, resgatar um pouco da minha história aqui na cidade. Está sendo um momento muito importante, muito marcante para mim, né? Isso eu agradeço a todos vocês e estamos juntos. Vamos lá, vamos botar essa galera para saber das coisas. Vamos lá. A sua mãe, da sua família, a sua mãezinha mora em Campos. A minha mãe mora aqui, mandando um beijo aí para dona Conceição. Se não fosse ela, também não estaria aqui, né? Então, ela assim, ela mora aqui, ali no bairro Parque Rosário, Princesa Isabel ali, né? Tenho também uma irmã, minha irmã do meio ainda viva também, que mora em Atafona, né? E tem uns primos, bastante primo também na cidade, enfim. Tem, a família está enraizada aqui ainda, né? Você que demora para vir, né? Para voltar, para visitar Campos. Porque Campos é um pouco fora do eixo seu, né? Né? Você foi parar no Japão aí. Em Curitiba, né? Você está morando aonde hoje? Eu moro em Curitiba. Eu estou servindo em Curitiba há uns 15 anos, né? Eu voltei para o Brasil em 2009, né? Quando eu fui chamado para servir a Fiocruz de lá, do Paraná, né? É porque foi um processo de expansão da Fiocruz naquele momento, né? A Fiocruz entrou com um projeto Fiocruz Nacional, onde foi entendido que a Fiocruz tinha que estar atendendo todo o Brasil, né? Que na minha época só tinha Rio, BH, tinha a Regional de Salvador, um escritório em Brasília, salvo engano, acho que só não sei, eu acho que ela tinha isso, cara. E aí, depois disso, com esse projeto, a Fiocruz abriu simultaneamente 3 unidades. Com esse tempo eu estava no Japão. Aí abriram 3 unidades, e dessas 3 unidades, antes de ir para o Japão, eu estava servindo na Bahia, na Regional de Salvador lá. Daí, quando expandiu esse teste nacional, e já um piloto internacional. Aí abriu simultâneo Curitiba, abriu Manaus, e abriu a nossa regional, que hoje já está bem evoluída, que é a de Moçambique. Então, naquele momento, era um momento que a Fiocruz estava com escassez de servidores, né? Aí eles repatriaram os que estavam fora para poder essas unidades terem, né, suporte. E eu tive que escolher. Então, daí foi aquela paulada na cabeça, né? De desestruturar toda uma vida do Japão e voltar a servir o meu país, né? Aí eu tinha que escolher, né? Eu escolhi Curitiba. Porque eu vou fazer o que em Manaus, no meio do mosquitário, né? Complicado. E eu vou fazer o que na África, né? Então eu escolhi Curitiba. E aí, para vir para Campos, é muito assim... É uma logística muito difícil, muito complicado, né? Até o voo te traz ao Rio fácil, com 1 hora, 2. O problema é essa... Rapaz, isso é uma... Bicho, eu vou te falar. Cara, eu te digo que eu choro pra vir aqui. Isso é muito complicado. Tá doido. Essa coisa do Rio pra cá, daqui pro Rio, eu levo mais tempo de terra do que em voo, cara. Né? Quando eu somo Campos, só esse trecho Rio-Campos, me dá mais cansaço do que saída. Eu não consigo definir nem o que é melhor ou pior, se é ir de ônibus ou ir de carro, ou ir de carro. Eu fico nessa dúvida aí, toda vez. Contando com o corre da gente que não inclui essa rota daqui. Aí vir aqui é muito difícil, né? Não, e tem gente que faz o tal de bate e volta, vai ao Rio e volta dirigindo no mesmo dia. Eu tô velho, cara. Eu não aguento também, não. Deixa eu voltar aqui à sua infância. Como é que foi sua infância em Campos? Boas memórias. E como que foi essa coisa de você chegar... o que entrou primeiro nessa vida sua? Foi o design? Você acredita que tem assim...
nascido com esse dom, com essa coisa de ser desenhista, e daí tudo foi se abrindo na sua vida. Como é que foi isso desde a infância? Exatamente, né, Nogueira? A gente, como eu digo, né, você não faz artista. Ninguém, não tem como formar um artista. Não existe academia para formar um artista. O artista, ele nasce, é nato isso daí. O que a academia serve é para você, às vezes, ter mais estrutura de informação, tecnologia, aprender ferramentas novas, mas o talento é seu, ele é nato. Eu falo isso de cadeira, porque venho lá de trás, desde criança desenhando aqui na cidade. Eu era o desenhista da sala de aula, né, de criancinha. O professor tinha uma dificuldade, já sobrava para o Itamar ir para o quadro fazer. Vem cá, faz isso aqui. Então, já vem dessa linhagem aí. Passei aqui estudei, o último colégio meu foi Auxiliadora, mas estudei no convento dos padres redentoristas, cara. Lembra disso daí? Eu acho que foi lá que eu comecei, cara. Aí depois eu acho que foi para um colégio que tem lá no IPS, acho que é o Francisco Salles. Passei por lá. De pé? Dali eu acho que eu vim para Auxiliadora Universidade. Aí foi quando bye-bye Campos. Mas nesse momento eu já fazia muita coisa, sempre vivi da arte, mesmo desde molequinho, né? Sempre me virei com desenho aqui na cidade, fazia muito desenho com meus amiguinhos, os coleguinhas de coisa, ganhava lá R$1, R$2, mas era coisa de criança, era dinheiro pra caramba, né? Então sempre vivi disso, aqui já, né? Pintava camisa para fazer um dinheirinho, eu sempre pintava camisa, fazia entalho de madeira para vender. Entalhava madeira. E aí que eu te digo, né? Nunca estudei isso, nunca ninguém me ensinou nada. Eu chegava, sentia que eu poderia fazer, mergulhava e fazia. Quebrava a cara, ia aperfeiçoando e pronto. Eu fui descobrindo o meu mundo sozinho, né? Porque naquela época a gente não tinha a tecnologia de hoje, né? E ainda mais a gente de origem, né, pobre, a gente não tinha informação de nada, né? Nem televisão em casa tinha. Então a informação você vinha do céu, sei lá de onde, né? Porque eu descobri muita coisa sozinho, porque eu não tinha acesso, né? E dentro da minha família, eu não vim de uma família de origem artística, ninguém, né? Então não tinha suporte, muito menos amigo, muito menos parente. Então eu, assim, sei lá, eu não sei te explicar como, mas eu sempre fui descobrindo, fui fazendo. E aí pronto, aí sim a universidade serviu para isso, para potencializar um pouco daquelas técnicas que eu já fazia sozinho. E eu descobri que, então, se fizer assim, mas usando assim também dá boa, e a gente vai crescendo com os ensinamentos acadêmicos. Mas não que aquilo me ensinou nada. Mas eu precisava de um canudo, né? Sim. A universidade te deu... Eu precisava de um canudo para entrar uma oportunidade de crescer pessoalmente, mas... Eu tinha que ter a minha universidade, né? Porque eu entendi que se eu não estudasse, eu não chegava onde eu queria, né? E eu entendi lá atrás também que essa cidade aqui, cada dia que passava, ela se encolhia para mim, né? Ela era cada vez menor. Então, uma visão lá de, sei lá, 18, 17, moleque. E falei, não, se eu ficar aqui, eu vou sufocar. Sei lá para onde que eu vou, mas que eu vou. Isso aí. O céu é o limite. Então, tem que arriscar. Essa é a história. E aí, da universidade, já com o canudo, design gráfico. Aí... Que, na verdade, foi o que você falou. Você pegou ali, acrescentou algum conhecimento, alguma pesquisa, mas o que você precisava, você já tinha. Porque eu vou te falar, eu fui falar para você um negócio que você me ensinou outro já. Já me ensinou um monte de coisa hoje que eu vou usar pra direto agora. Eu falei que eu tenho um primo que é desenhista, é fabuloso. Mas agora você, trazendo a sua experiência de vida, eu entendo que aonde que ele parou? Faltou a faculdade. Sangue nos olhos. Faltou o sangue nos olhos. A coragem. De sair de... coragem. É a coragem, né, cara? Que eu vou te dizer que não é fácil, não. Então, a zona de conforto, eu acho que bloqueia, né, limita. O que limita o ser humano é a zona de conforto. E eu até hoje me jogo, até hoje eu não paro, eu me reinvento toda hora, eu estou sempre me desafiando, eu não estou feliz nunca com nada.
Porque o dia que isso acontecer, eu paro de criar. E aí eu caio num abismo que eu vou enlouquecer. Perfeito. Né? Sua fala é perfeita. Se eu tô aqui, se me vem a oportunidade para a Arábia Saudita, para Marte, eu não tô nem aí, eu vou. Chego lá, eu ver o que dá. Se vai ter oxigênio ou não, a gente descobre lá. Eu levo meu tubinho. É isso aí, é isso aí. Você se reinventa. E aí, pra gente que se cobra tanto, né? Fica faltando aí, às vezes, essa coisa que você falou. Determinação, né? Sair da zona de conforto. De conforto. Que é muito bom ficar na zona de conforto. Claro, é gostoso, né? Colocando culpa em Deus e o mundo. Pra que eu vou sair daqui, tá tudo bom, né? Mas esse bom, ele tem uma parede na sua frente, né? Tem um muro, e ninguém quer pular esse muro, né? Porque subir o muro já é difícil, e jogar lá de cima para descer de novo, machuca, né? Mas isso é um processo que precisa, né, ser superado, senão você não vai além. Porque atrás de todo muro tem um horizonte, né, aberto, né? Mas ninguém quer atravessar ele, né? É melhor ficar aqui, né? Acolhidinho, né? É mais fácil. Na zona de conforto. E aí você sai dessa coisa sua de estar conhecendo novos caminhos né, atravessando novos muros, você chega até a Fiocruz. Nessa ordem ou a fotografia já entrou antes? Depois... A fotografia entra na universidade, né? Ah, tá. Porque o que acontece, você se lembra, né? Na época, a foto era uma coisa muito elitizada, a fotografia, né? A gente de família pobre, inclusive, a gente só tinha fotógrafo quando fazia aniversário e olhe lá. Aniversário 15 anos da irmã, casamento e acabou, né? Perfeito. Porque era caro fazer foto, né? Ainda mais aí vem a questão minha profissional, porque era o que eu não conseguia mexer com a fotografia por questões financeiras mesmo, né? Então eu não tive acesso à fotografia enquanto eu estava em Campos, né? Então foi aí que a universidade me trouxe, aí que é o legal, que eu te falei ali. Você se sente capacitado a abrir mais uma porta e saber que lá dentro você vai se dar bem porque você entende aquela linguagem, né? Então, é o que eu digo, a fotografia, ela, até então eu conhecia, claro, via foto, mas eu não sabia como é que aquilo era o processo de trabalhar com aquilo. E na universidade, uma das cadeiras, uma das matérias que a gente estudava, tinha a fotografia. E aí que foi o encanto, né? A máquina fotográfica naquela época, cara, era comprar um carro. Então era um absurdo isso daí. Porque na nossa, eu não sei como é que está hoje, né, o ensino da minha área, mas antigamente, na parte da programação visual, era obrigatório você estudar arte, a história da arte, a gente estudava história, matérias, né? Matérias da faculdade. A história da arte, aí estudava outras metodologias, tipografia, enfim, coisas da nossa profissão. E ali dentro tinha a fotografia. Se não me engano, foram 3 períodos, 1 ano e meio, 2, de fotografia. E tinha que passar com nós, senão você bloqueava e não seguia o seu, né? E ali foi quando eu falei, cara, então é isso aqui, mano. E aí tinha, né, naquela época do estúdio, a câmera escura, de você entrar lá, você revelar, você conhecer o processo químico, você fazer... Era muito doido esse negócio, né? Então, na época, a fotografia preto e branca, né, de você trabalhar com aquilo, onde a gente manipulava, mas as coloridas a gente terceirizava para que a gente tinha processo químico de revelação. E ali na fotografia foi quando eu falei, cara, isso aqui é muito doido, né? Isso aqui é uma outra maneira de desenhar. A fotografia é uma outra maneira de pintar. É uma outra maneira de pintar. Então a fotografia também é uma pintura, porque até pelo próprio nome da profissão, a fotografia, foto, o radical fotografia. Desenhar com a luz. Né? Então, é uma maneira de você desenhar com uma lente. Né?
Até eu brinco que deu uma entrevista para São Paulo essa semana passada, isso é o meu olho de vidro, né? É um olho de vidro que a gente olha através da lente e desenha com ela, né? E você quer ver a E aí que eu diferença? aprendi a fotografia. Ah, legal. Você Mergulhei nela, aprendeu, aí- mas também já tinha um talento para coisa. Aí eu aprendi a ferramenta, e aí dentro da ferramenta, como eu já tinha um processo criativo, eu criei a minha linha de editorial, e aí eu fui ver o que a fotografia podia mexer. E aí eu fui estudar só fotografia, fiz pós-graduação de fotografia, então eu sou se eu quiser trabalhar só como fotógrafo, eu sou um fotógrafo, entendeu? Só um fotógrafo. Eu sou Perfeito, um perfeito. fotógrafo, né? Cara, e como que é impressionante essa coisa de talento das pessoas. Como eu estava conversando com meu sogro esse final de semana, ele falou, não, futebol é só treinar que você fica bom. Eu discordo, eu acho que tem um monte de jogador. Só que Messi, Maradona, Zico, Pelé, são alguns poucos. Mas isso é o dom, cara. Esses nasceram com o dom de ser extraordinários. Não tem como Você tem um monte de cabelo de bagre aí que joga não, bola. Não faria outra coisa a não ser aquilo. Nasceu pra isso, acabou. Exato. E você quer ver? Tem um menino que fez estágio aqui com a gente, ele hoje está na Inter TV, ele é repórter, ele quer seguir como repórter, tá tudo bem, tudo em paz. Só que eu falei para ele, cara, e aí a gente sempre faz aqui alguns posts para as redes nossas da rádio. E quando ele tirava uma foto da gente, né, o Yuri, né, o Beto, a foto dele saía, até a gente ficava bonito, cara. Com essa impressão, eu falei, cara, estuda foto, cara, fotografia. Você sabe como é que é isso? Ele perdeu uma oportunidade, né, rapaz? Eu acho que ele está perdendo. Porque assim, como que eu vou te explicar isso? Eu não sei, isso é talento. Como é que você explica o talento de Messi? Você não explica, você admira. Eu acho que ele talvez não tenha entendido que ele pode ser fotógrafo e pode seguir a carreira que ele quer do coisa. Que elas se ajudam, inclusive, né? Está hoje na Inter TV, está há um tempão já não é mais estagiário da Inter. Bom menino. Então, no Japão eu trabalhei com uma área da fotografia, o fotojornalismo, né? Eu fazia... Porque lá era uma... Quando eu cheguei lá, eu fui trabalhar na mídia. Você, né? Como que você chegou ao Japão? Você primeiro entrou para a Fiocruz e... Na Fiocruz, o primeiro processo que eu fui para o Japão, eu fui fazer um curso na Nikon. Eu fui fazer um curso de fotografia na Nikon de Tóquio. Então, nesse processo, eu fiquei lá 3 meses, né? Então, até uma história interessante dessa chegada no Japão. Foi bom você tocar nesse assunto aqui, que eu vou até fazer uma referência a uma das responsáveis de eu ter ido para o Japão, que na época minha do Rio, aquela equipe lá do Rio, sabe? A turminha que eu montei no Rio, a gente pegava só sangue nos olhos da faculdade, né? Quando eu precisava de um estagiário, ia lá na faculdade, que na época a gente chamava de CDF, né? Então eu como CDF da hoje é nerd. Hoje é nerd. É uma coisa assim, né? Eu acho. Eu, como sendo CDF da faculdade, quando eu me formei e montei minha estrutura da Fiocruz, eu sempre precisava de estagiários e tal. Então eu ia na minha fonte, que era a minha casa, onde eu conhecia os professores. E aí uma vez eu fui lá buscar mais um estagiário. Aí esse professor meu falou, rapaz, eu tenho uma coisa preciosa aqui para você, rapaz. Crua, não sabe nada, está ainda no 1 ano e meio, mas é uma menina que se você lapidar, ela vai longe, hein, cara. E aí me apareceu lá uma Nikkei. É engraçado, né? Me apareceu uma Nikkei lá. Cruazinha e tal, e aí eu de fato vi. Nikkei é quem Nikkei é a segunda geração de japonês. Segunda geração japonesa. Porque é Ni é número 2. Ah, Ni é 2. Ah, tá. Legal. Sansei é a terceira geração. Sansei e San 3 é San. Sim. Né? E a primeira geração é Issei, que não usa muito no Japão, que é o número 1. Ichi. Né? Tá. Mas enfim, aí ela veio, a gente, né? Pode ter nascido no Brasil, pode ter nascido em outro país, mas é a segunda geração. Geração. Ah, tá. Agora eu entendi isso. Tá. E aí o que acontece? Essa menina veio, a gente trabalhou, né, normal e pai. Com o tempo passou, acho que ela ficou com a gente uns 3 ou 4 anos, né? Se formou, ficou fera, alinhadíssima.
E aí, cara, naquela época também não tinha concurso, não tinha isso, tinha aquilo, era bolsista, né? Ganhava pouquinho e pá. Por ser Nikkei, ela chegou e Itamar, tô vazando, né? O Brasil não tá dando mais para mim, eu vou embora pro Japão. Tudo que eu aprendi aqui com você, eu vou aplicar lá, eu vou embora, cara. Porque não vai dar para ficar aqui. E ela comuniquei, meteu o pé pro Japão. E no primeiro processo dela, ela foi trabalhar lá como decaseg, que eles chamam. São brasileiros que saem daqui e vão trabalhar em fábricas lá. Processo de linha de montagem, sabe? Às vezes restaurante, às vezes trabalho mais braçal, digamos assim, né? Mas pagava, 5 vezes o que ela ganhava na Fiocruz, pô. Então, meteu o pé, foi embora, ué. Né? E vida que segue. Aí, nesse processo que ela estava lá, ela trabalhando não na nossa área, como artista, né? Como designer. Mas ela conhecia tudo e eu precisei de um curso. Aí eu já estava profissionalizando mais, eu queria mergulhar mais na fotografia. E fui fazer um curso e ela disse, tem um curso aqui na Nikon, assim, assim, assado e tal. E eu fui, né? Aí voltei para o Brasil. E aí o destino abriu a primeira experimento da Rede Globo no Japão. Muito interessante. A imprensa entrou aí. Nesse processo de uma filial da muito Globo. Legal, Aí entrou, porque assim, os japoneses que não são burros nem nada, eles entenderam que a gente tinha lá uma comunidade de latino-americano em torno de 250 mil pessoas. É um nicho muito bom para ganhar dinheiro, né? E todo mundo morando longe, que naquela época não tinha celular, não tinha como a gente ter contato com os nossos parentes, com nada, informação do nosso país. Aí eu estou falando da América Latina toda, né? Desses 250 mil está envolvido brasileiros, espanhóis, né? Argentinos, tudo, peruanos e tudo. Mas é um mercado muito bom. E os japoneses entenderam isso. E criaram, a Tokyo Television criou um departamento de jornalismo com matérias da América Latina. Muito bacana. E começaram a fazer, obviamente, convite para profissionais desses países, que eles não falavam nem português nem espanhol, e começaram a contratar pessoas para montar essa equipe, né? E ela se jogou e entrou. E virou chefe de departamento lá, olha que interessante, né? E aplicou tudo que a gente trabalhou aqui. Então foi muito bacana. Depois disso, ela cresceu na empresa e me veio a proposta se eu não queria ir para lá, para trabalhar no departamento. Aí entra a imprensa. Aí, o Japão falou, imprensa. Cara, definitivo. vem para cá você, porque você, né? Tudo que aprendi foi com você, aqui cresceu. Aqui cresceu muito e precisa de um cara da sua linhagem aqui. Aí mandei o currículo e pronto. Aí eu entrei e fiquei, né, na IPC, International Press Corporation, que era Aí a gente fazia os jornais escritos, sabe, em espanhol. Para os latino-americanos. Para os latino-americanos. Boa. Muito bacana. Mercado cara. gigante. Mercado gigante. Mas vendia igual, sabe? O jornal impresso, só que as matérias eram atrasadas, mas uma semana mais ou menos. Para quem não leu, para quem não sabia nada. Não tem problema nenhum. E o banzo. A gente com aquele banzo danado, não sabia que... E São Paulo tem assim, muito isso. Tem. Eu fui a nossa filial de lá, que ainda tem até hoje, a Asahi Shimbun, que é o jornal que faz a... Eu fui na Liberdade. É o Shimbun Asahi. Nas bancas que existem ainda na Liberdade, e tem muitas... Com os jornais, muitos jornais japoneses. Então, coreano, japonês, chinês. Aí é o processo ao contrário. Ao inverso. Muito interessante. Que é gigante. A população oriental, asiática. A gente fechava o jornal toda sexta-feira, né? Porque durante a semana, o Brasil, que era sempre em São Paulo, pegava o que estava acontecendo aqui, juntava e ia mandando pra gente as matérias pra lá, enquanto isso a gente não tinha internet, tá, gente? É isso, não só tinha pra não. atualizar quem ligou o rádio agora. Não tinha. Internet, então isso era modernidade pura. É pura. Aí uma semana chegava tudo lá e a gente, cada um chegava tinha... de correio. Chegava de internet. Eu acho que era fumaça. Não...
Correio, cara, deve ser correio, deve ser. Eu sei que chegava, a gente destrinchava e ficava a página, a capa principal do jornal, né? Aí ficava por último, que é eu que fechava o design da capa, né? Aí as matérias frescas ficavam pro final. O resto a gente ia botando lá para trás, né? E tinha um caderno de comunidade, que aí eu saía para buscar foto, né, na rua, e tudo só matéria relacionada a latinos-americanos, né? E tinha o caderno de página social, coluna social, essas coisas, de lá, do Japão mesmo, de lá mesmo. Acontecimentos locais. De lá. Perfeito. De lá. E eu buscava, né, na fotografia, trazia, e aí a gente fazia a matéria e soltava. Era muito interessante quando saiu. E aí, sexta-feira, meia-noite, assim, que era meio-dia daqui, a gente ainda segurava para soltar o jornal, a gente tinha que trabalhar com o fuso invertido do Brasil. Aí a gente ficava na redação até 11h30, meia-noite, que acabava o trem também, tinha que ir embora, que era o último trem. Aí quando fechava as matérias, aí pronto, soltava para imprimir, para gráfica, né? Segunda, o jornal já estava sendo distribuído e vida que segue. Aí começa tudo de novo. Começava tudo de novo. Cara, foram quantos anos? Mais de 10 anos. É muito doido. É um negócio doido. Foram mais de 10 anos lá. Foram. Aí com isso eu, né, já estava adaptado e eu tive dificuldade, porque vivendo em ambiente de conterrâneos seus e latinos americanos, você não fala a língua local, né? Aí deu uma guinada na cabeça, usei o que eu tinha de arte, de conhecimento. Tava achando aquilo muito confortável. Né? Aí. Eu falei, pô, eu tô em um país estrangeiro, né? Num conforto danado de falar meu idioma. Não pode. Aí chutei tudo, né? Pedi demissão e fui estudar japonês. Entrei para a escola, fui estudar japonês profundamente, fui estudar japonês, fiz colégio de japonês. Colégio, de segunda, juntei uma grana para isso, óbvio. E aí estudei de segunda a sábado, só folgava domingo, de 8 da manhã às 5 da tarde, todo dia, pauleira. Aí, da manhã às 5 da tarde? É colégio, ela é colégio para estrangeiro, é imersão, só folgava domingo. Pauleira. Doideira, hein? Você não podia trabalhar. Não, de fato, você não podia, você tinha que sair. Primeiro, né? Sim. Onda, né? Você já calculou, imaginou. E aí, nesse intervalo que eu estudava japonês, como eu estava lá e eu fazia por isso que é a vantagem, né? Aí eu fazia umas musiquinhas fim de semana em um boteco, numa casinha noturna. Sério? Você é músico também? Fazia violão, fazia uma capoeirazinha, fazia uma cultura. Me virava, cara. Aí Deus tem seus escolhidos, não tem esse negócio aí, cara. Deus chegou, olhou pra você e falou, toma, tudo que não, mas é aí que tá, você também não pode ser burro, mas, né? Você também não pode ser acomodado, né, cara? E burro, porque claro. Com a riqueza cultural que eu tenho do meu país, né, e eu tô em um país lá que valoriza aquilo, eu enxerguei que eu também podia ganhar dinheiro mostrando a minha cultura. Que é um processo tão natural meu. Sensacional. Né? Que eu já fazia capoeira na Bahia. 250 mil latino-americanos. Eu fazia capoeira na Bahia, sempre fiz. E aí cheguei lá, vi a oportunidade de fazer capoeira, conheci um grupo de capoeira lá. A gente, fim de semana, fazia capoeira, ué. E ganhava um dinheirinho. O que tem demais, né? Não, pelo contrário. E as músicas, cara? Samba, rapaz. Samba. Maior pronto. Carnaval. E aí, quando eu cheguei lá, nesse processo aí, de sair, foi bacana. Aí que tá, eu pulei o muro. Né? Eu pulei o muro. E eu vi que lá atrás do muro tinha mais coisa. E aí, por estar ali nas noites, conhecendo a turma e trabalhando no movimento, a gente conhece um músico aqui, um outro ali, um capoeira lá. E o negócio foi crescendo, a gente criou um grupo de samba. E aí a gente fazia samba nas casas de Tóquio, né? Nos fins de semana, de sexta, sábado, domingo, era pauleira. E ganhava um. E aí a gente criou um grupo de samba forte lá. E estava nascendo já uma intenção de fazer um carnaval lá. E aí nós, brasileiros, juntamos, um fazia composição, o outro fazia aquilo, eu fazia design, o figurino, não sei o quê, carro alegórico.
E tem um carnaval de Tóquio até hoje, que é o maior carnaval do mundo. O carnaval deles é fantástico, né? Fora do Brasil é o maior do mundo. É fabuloso. E é carnaval mesmo, carro alegórico, fascista, e tudo japonês, cara. Adoro ver. A gente compõe, a gente fazia o samba, a primeira levada em português e o refrão em japonês. Sério? Era muito que doido. espetáculo. É muito doido. É assim. Você gravou isso não, cara? Tenho tudo. Tem tudo isso gravado? Tenho tudo. Deve ser maravilhoso. Tenho tudo. Deve ser. Você não publica isso nas redes? Mas eu tenho aquela fita, da época daquelas fitas lá. Vamos converter aquilo em VHS, digital. né, que chama? VHS. Eu tenho uma caixa aqui. Vamos converter aquilo tudo em digital, televisão, cara. Passar, é muito doido. Chamar Gustavo aqui da Plena TV, converter isso tudo em arquivo digital para você criar publicar isso aí, vai te dar uma audiência gigante, principalmente lá. Eu tenho material aqui no celular também das entrevistas, jornal, tudo aqui. Que maravilha, cara. Tem que te mostrar depois. Que espetáculo, quero ver. É muita cara, história, né? Muita coisa boa. E então, assim, porque assim, toda vez que eu estiver desanimado, triste, eu aconselho você também, estiver achando que nada vai dar certo, dá uma ouvida nessa história do Itamar, para você entender que é preciso pular o muro, é preciso atravessar o muro, é preciso sair da sombrazinha do muro, que é confortável, gostosinha, e ir para a guerra, partir para o desconhecido, e muito desconhecido. E aí, de lá do Japão, você terminou fazendo o curso, aprendeu a língua, a beleza, e aí resolveu voltar para o Brasil por conta da Fiocruz? Aí foi aquele processo que eu te disse. Eu já estava lá, atuando, fazendo tudo. Foi quando a Fiocruz expandiu. A Fiocruz expandiu, né, com o projeto Fiocruz Nacional e Internacional, fizeram o piloto em Manaus e Curitiba, e também em Moçambique. Então eu não tive chance. A presidência fez contato, cara, a gente está chamando todo mundo de volta para se apresentar, que a gente está precisando. Opção 1, volte. Opção 2, fica por aí mesmo. E corte o vínculo com De continuar pela Fiocruz? Não. Aí não, né? Não. Aí eu falei, não. Então tá bom, o Brasil tá me chamando. Aí eu escolhi Curitiba, que foi quando tudo lá começou. Estava começando lá a unidade nossa, né? Então, tudo fase inicial. Isso é muito legal também, você fazer parte de uma história, né? De um processo que está nascendo. Isso é legal. Quero falar sobre a Fiocruz e a sua participação e você na Fiocruz daqui a pouco. Tá bom. No próximo bloco. E tem várias mensagens para você aqui, cara. No Face tem aqui, o Fábio Olivares. Fábio Olivares. Grande professor, amigo do sensacional. Sou fã desse cara. Preciosidade. Esse aí é o que o Brasil precisa. Esse cara tem. Esse cara é um dos mais renomados cientistas que o Brasil tem. Ele é uma referência. Não é? Uma referência. E aqui, é da séria. Nossa UENF. Sim, é nosso. Fábio é coisa séria. Tem muita. Tem assim. Muita admiração. Eu vou falar dele daqui a pouco também. Tá aqui, Fala dele aí. Tive a honra, e a mensagem dele para você é o seguinte: tive a honra de conhecer suas obras originais na Fiocruz em Curitiba. Eu ia falar isso, ele falou primeiro, danado. Fala aí que você. Então vocês emendam essa história daqui a pouco. Só terminar aqui a mensagem dele. Um talento campista que ganhou o mundo. Ser humano espetacular. Obrigado. Funcionário de carreira e um amigo da ciência, trazendo poesia, arte e ludicidade. O Espaço da Ciência da UENF. Aqui, tem conversa boa aqui, Opa! O Espaço da Ciência da UENF aguarda suas obras ansiosamente. Ave Maria, subiu o sarrafo, hein? Agora tá lá, tá no terceiro nível agora. Fábio subiu o sarrafo, hein? Grande abraço para ti e para o Cláudio. Obrigado, eu sou muito fã do Fábio. Obrigado, Fábio. Fábio é um amor de pessoa, né? Figura. E é hoje também aquilo, sai da zona de conforto, mas ele é hoje vice-reitor da UENF.
E aí aqui é um convite oficial, cara. Não é só um cientista, um professor. É do cara que manda também. Responsabilidade. A responsabilidade. Dá até um tremedeiro na perna aqui. Deu cara no ar. Deu cara no ar. E ele conheceu as suas obras lá na origem, lá em Curitiba. Vou puxar essa história depois, quando a gente falar sobre a ciência na tinta. Vamos lá. Fábio vai voltar para a conversa. Ô Fábio, segura aí que a gente vai falar de você. A Cleni Gonçalves, que é uma figura extraordinária e está feliz da vida, o trabalho dela aqui, é apresentadora da Plena TV, e ela está dizendo aqui, ó, conheço esse querido Fábio Olivares, menino humilde, sensível, educado. Obrigado. Eu morava no IPS. Aqui, ó, e ela fala aqui o que você falou de fato, ó, estudávamos no Colégio Estadual João Francisco Salles. Aí, viu? E ela aqui coloca outra coisa, ele é muito inteligente. Obrigado. Cleni é nossa colega aqui de trabalho. Um grande beijo. Figuraça também. Tava lá, Zezé de Camargo esteve em Campos e falou, só dou entrevista a Cleni. Que massa. Massa. Ela tá podendo. Tá demais. Beijo, Cleni. Muito bom. Itamar Crispim, multiartista, design gráfico, artista plástico, fotógrafo e tecnólogo em saúde pública, conversando com a gente. Rápido intervalo, a gente volta a seguir para continuar essa conversa. Olivares, segura aí que nós vamos falar mal de você já. Vai. Daqui a pouco, no próximo bloco aqui, na Folha FM, no Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem e Coagro. Está sendo implantado na Rádio